Olá, Deus abençoe a sua vida. Vamos ler mais 3 capítulos da Bíblia. Capítulo 7, capítulo 8, capítulo 9 do Evangelho de Lucas. Capítulo 7, nós vamos ver aqui nesse capítulo falando sobre a fé do centurião, a ressurreição do filho da viúva de Naim e o perdão de uma pecadora. O verso 1 ao verso 10 fala sobre a cura do servo do centurião. Aqui nós temos uma das maiores demonstrações de fé do ministério de Jesus. A Bíblia fala de um centurião romano, ele não é judeu, ele é um gentio, ele é um romano, e ele tem um servo que está à beira da morte. E quando os anciões pedem para Jesus curar o seu servo, vamos ver que o centurião mostra uma grande fé. Mostra como? Ele afirma que não é digno de receber Jesus dentro da sua casa. E como ele é homem de autoridade, ele sabe, se Jesus liberar uma palavra, o servo dele é curado. Jesus vai elogiar sua fé e a Bíblia diz que Jesus libera essa palavra e o servo é curado. Então aqui nós vemos uma grande demonstração de fé, de alguém que nem judeu era. Verso 11 ao 17, nós temos a ressurreição do filho da viúva de Naim. Jesus está entrando em Naim e ele vê essa procissão fúnebre. Jesus vai se compadecer da mãe, e a Bíblia diz que Jesus toca no esquife do caixão e o menino é ressuscitado. O que me chama a atenção aqui é que a mãe não foi pedir Jesus. Jesus viu a necessidade, viu o sofrimento dela e faz com que Jesus se compadece, ele vai intervir e vai curá-la. Essa é uma demonstração linda porque muitas vezes a gente pensa que pelo fato de Jesus não estarmos orando ou pedindo, será que Deus pode intervir na minha vida e na sua vida? Com certeza pode. Aqui é um exemplo claro. Verso 18 ao 35, nós temos a pergunta de João Batista. João Batista está no cárcere e ele pega 2 discípulos e ele envia esses discípulos para perguntar se Jesus é o Messias. João Batista, aquele que Jesus elogiou e falou que dos nascidos de mulher até aquele dia, João Batista era o maior. João Batista, que no momento do batismo olhou para Jesus e disse: Esse é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Fazendo a declaração que Jesus é o Cordeiro Pascual, ou seja, a revelação da Páscoa, que está lá em Êxodo 12. Ele está dizendo: Esse é o Cordeiro. Mas agora, ele tem dúvida. E quando os discípulos de João chegam até Jesus, Jesus não dá uma resposta dizendo assim, eu sou. Jesus aponta para os milagres que ele está realizando. Por quê? Porque esses milagres era a profecia que está lá em Isaías, que o Messias realizaria. E aí ele vai elogiar João Batista como um dos maiores, como o maior dos profetas até aquele tempo. Verso 36 a 50 é o momento que Jesus é ungido por uma mulher pecadora. Jesus está na casa de Simão leproso e a Bíblia fala de uma mulher, não cita o nome, Lucas diz que é uma pecadora que vai ungir Jesus, levantando uma crítica tão grande de quem está à mesa, mas Jesus vai elogiar a fé dessa mulher e o texto é muito claro que Jesus a perdoa e declara que a fé dela a salvou. Olhar para esse texto aqui, verso 36 a 50 do capítulo 7, é lembrado que Paulo vai dizer em Efésios 2:8, nós somos salvos pela graça, mediante a fé. Vamos para o capítulo 8? Capítulo 8, verso 1 ao 3, nós temos aqui uma informação muito importante. Lucas cita as mulheres que vão sustentar o ministério de Jesus. Essas mulheres foram impactadas pelo ministério de Jesus e elas vão manter com seus recursos financeiros o ministério de Jesus. Verso 4 ao 15, nós temos a parábola do semeador. Jesus fala de 4 terrenos onde a semente foi semeada, mas apenas 25%, foi o aproveitamento. O que Jesus está nos ensinando? Que o importante não é apenas a semente, mas em qual terreno estamos semeando. E essa semente é a palavra de Deus e o terreno é o meu e o seu coração. Vamos para o verso 16 a 18, a parábola da lâmpada, a parábola da candeia. Jesus fala, ninguém acende uma lâmpada e coloca ela escondida, você coloca ela no alto, para ela iluminar todo o ambiente. E aí Jesus vai dizer que quem tem mais entendimento receberão ainda mais, mas aqueles que têm pouco perderão até mesmo o que possuem.
Quando nós lemos o verso 22 ao verso 25, nós vamos ver Jesus acalmando uma tempestade. A tempestade surge, os discípulos estão acordados, Jesus está dormindo e eles acordam Jesus. Por quê? Porque eles têm medo de perecer. Jesus vai acalmar a tempestade, mas Jesus vai repreendê-los por causa da fé deles. Jesus vai falar que eles têm uma fé pequena. O que que Deus está procurando na minha vida e na sua vida? Fé, fé, fé. E verso 26 ao 39, nós temos a cura do endemoniado gadareno. Jesus, quando chega do outro lado, ele chega em Gadara e vai ao encontro dele um homem possesso por uma legião de demônio. Sabemos que é uma legião porque Jesus pergunta o nome desse demônio. Aqui é o único lugar que Jesus tem um diálogo com o demônio, com a pessoa que está num processo de libertação. Não para dizer que isso é uma doutrina que devemos fazer isso. Aqui é pedagógico. Jesus só queria nos mostrar que aquele demônio não era um, mas era uma legião. Uma legião é um termo romano que fala de um grupo de soldados que iria, uma legião vai de 2.000 soldados a 6.000 soldados, mostrando que essa era a realidade espiritual daquele homem. Jesus expulsa aqueles demônios que pedem para irem para uma manada de porcos, Jesus permite e eles precipitam no mar. E Jesus, ele não só liberta aquele homem, Jesus restaura a dignidade, porque quando você lê aqui, você vai ver que esse homem está sentado aos pés de Jesus. Jesus vai vestir porque ele estava nu, Jesus restaura não só a parte espiritual, mas a dignidade, e Jesus o manda de volta para sua casa para testemunhar. Quando lemos o verso 40 ao 56, nós temos a cura da mulher com hemorragia. E vamos ver aqui a ressurreição da filha de Jairo. Então, quando ele volta para o outro lado, tem uma multidão esperando, e entre eles, Jairo. Jairo implora para que Jesus vá à sua casa, Jesus disse sim, mas no meio do caminho, aquele trajeto é interrompido por um toque de uma mulher que sofria há 12 anos. E ela dizia assim: se eu apenas o tocar, eu serei curado. E quando ela toca, Jesus para, Jesus vai dizer: olha, alguém me tocou. Os discípulos vão dizer: mas tem muita gente aqui te apertando. Jesus vai dizer: alguém me tocou, porque de mim saiu poder. E aquela mulher curada instantaneamente. Aquela mulher vai ser salva, porque o toque dela tirou o que Jesus tinha para liberar sobre a vida dela, que é poder. Nesse instante, quando ela é curada, chega um mensageiro dizendo: Jairo, não incomode o mestre, a sua filha morreu. Jesus fala para Jairo ficar tranquilo, vai até a casa de Jairo e ele ressuscita a filha de Jairo. Jairo foi até Jesus para receber a cura da filha, mas ele recebeu muito mais. Ele viu a ressurreição da sua filha. Vamos para o capítulo 9. Capítulo 9, um capítulo muito importante, o verso 1 ao 6. Jesus envia os 12 em missão, de 2 em 2. Jesus dá ordem para eles não levarem nada, é para ficar dependente de Deus, e a mensagem que eles vão pregar é a mesma mensagem que João Batista pregou, que Jesus pregou: é chegado o reino de Deus. É a mesma mensagem que eu e você devemos pregar: o reino de Deus chegou na terra. Verso 9 a 17, a primeira multiplicação dos pães. Jesus vai alimentar uma multidão de homens, 5.000 homens. Aqui não está contando as crianças e as mulheres, então era muito mais do que 5.000. E Jesus vai pegar aqueles poucos peixinhos, aqueles poucos pães, vai levantar, dar graças a Deus e vai multiplicar, alimentando toda aquela multidão. Coisa linda, linda, linda. Verso 18 ao 22, nós temos a confissão de Pedro. E aqui é o primeiro anúncio de Jesus sobre a sua morte. Jesus pergunta aos seus discípulos: quem que o povo está dizendo que eu sou? Uns dizem, eles dizem que o Senhor é Jeremias. E Jesus parecia com Jeremias, ele pregava contra o templo. A pregação dele não foi ouvida, era perseguida pelos religiosos, mas ele não era Jeremias. Outros estão dizendo: o Senhor é João Batista. Outros estão dizendo que o Senhor é um dos profetas. Aí ele faz a grande pergunta: e vocês? Quem dizes que eu sou? E Pedro se levanta e diz: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus vai dizer: Pedro, não foi carne nem sangue que te revelou, mas o meu Pai. O que eu quero te chamar a atenção? Jesus pergunta: o que o povo está dizendo? A opinião do povo não era a opinião dos céus. Tome muito cuidado, porque talvez você está andando debaixo da opinião do povo, das pessoas, e a opinião delas não é a opinião de Deus a teu respeito. Fique muito atento com isso.
Verso 23 ao 27, 23 ao 27, nós temos aqui Jesus falando do custo do discipulado. Você vai perceber que todas as vezes que Jesus queria fazer uma peneirada, Jesus endurecia o discurso. E aqui ele mostra como as pessoas deveriam segui-los, como os discípulos deveriam seguir. Eles deveriam tomar sua cruz diariamente, negar a si mesmo e segui-lo. Ou seja, andar com Jesus não é fácil. Não é fácil. É necessário abrir mão e de muitas coisas. Verso 28 ao 36, nós temos aqui a transfiguração. Jesus pega Pedro, João e Tiago. Esses três discípulos eram os mais próximos de Jesus. Os momentos mais decisivos e importantes, eles estão com Jesus. E agora Jesus leva os três para cima do monte, os demais ficam embaixo. E lá a Bíblia diz que Jesus vai transfigurar. Seu corpo vai resplandecer e aparece Moisés e Elias. Moisés representando a lei, Elias o profeta. E aqui pela segunda vez, porque a primeira vez foi lá no batismo, segunda vez Deus vai quebrar o silêncio e dizer: Este é o meu filho amado. Ouvi a ele, dei ouvido a eles. A Bíblia vai dizer que Pedro, impressionado, vai dizer: Jesus, vamos fazer aqui 3 tendas, um para você, um para Moisés, um para Elias. Mas o propósito de Jesus não era ficar no topo do monte, era descer, porque lá embaixo as pessoas precisavam dele. E aí o verso 37 ao 43, quando Jesus desce com os discípulos, vai encontrar um menino possesso por demônio. A Bíblia diz que os discípulos não conseguiram expulsar e o pai do menino implora Jesus. E Jesus vai expulsar esse demônio e vai devolver o menino ao pai. Verso 44 e 45. Aqui nós temos o segundo anúncio de Jesus sobre a sua morte. Percebe que Jesus está sendo muito mais claro sobre o momento da sua partida, porque nós estamos aqui nos momentos finais do ministério terreno de Jesus. Versos 46 e 48, vamos ver os discípulos questionando para saber quem é o maior no reino dos céus. E quando eles estão se aproximando de Jerusalém, eles passam por uma aldeia de samaritano. A aldeia de samaritanos rejeitam, né? E a Bíblia diz que Tiago e João, vão perguntar se Jesus quer que eles orem e Deus mande fogo consumir aquela aldeia dos samaritanos. Jesus vai repreendê-los. Você percebe que os discípulos ainda não entenderam como é o coração de Jesus. Não entenderam. E aí o verso 51, 56, temos essa rejeição dos samaritanos. O verso 46, 48, deixa eu dar uma ênfase aqui, porque eles vão, entre eles, entre os discípulos, gente, ser humano é ser humano, eles vão ali questionar quem seria o maior no reino dos céus. E aí Jesus coloca uma criancinha no meio deles e diz assim, que o reino de Deus é para aqueles que são como criança, humilde e dependente de Deus. Vamos para o verso 57, 62, terminando o capítulo 9, é o chamado ao discipulado. Vários homens se aproximam de Jesus com desejo de segui-lo, mas colocam condições. E aí o que Jesus vai responder a essas pessoas? Que ele exige compromisso total. Eu quero seguir Jesus, pastor. Então você tem que entender que Jesus espera de você um compromisso total. Eu gosto da Bíblia NVI, que ela coloca como título dessa parte: quão difícil é seguir Jesus. Não, pastor, seguir Jesus para mim está muito fácil. Então avalia. Talvez não é Jesus que você está seguindo. Porque seguir a ele é um preço muito alto. Mas deixa eu dizer algo para você. De alguém que entregou sua vida para Jesus com 14 para 15 anos. E depois de quase 30 anos eu posso dizer para você, vale a pena pagar esse preço. Quero abençoar a sua vida, quero abençoar esse dia. Amanhã, se Deus permitir, nós vamos ler mais 3 capítulos da Bíblia. Deus te abençoe.